Então, eu vou começar primeiramente falando para vocês o que é um lançador, tá bom? Como eu falei, ele é uma nova profissão que surgiu das ramificações que estão das necessidades que tem aí do marketing digital. Então, antes, né, do digital, era realmente aquela coisa mais voltada ali para o SEO, né, SEO, aquela de encontrar a sua marca ser encontrada, de branding, enfim, o próprio design, desculpa, enfim, em algumas ocasiões até a produção de vídeos, mas os vídeos no estilo mais comercial, né, mais de TV, totalmente diferente do que a gente tem hoje, que são os vídeos mais curtos, mais dinâmicos, mais criativos. E depois que a internet chegou, ela trouxe também outras, digamos assim, outras profissões. Uma delas que está muito forte é a própria gestão de tráfego, que aí, enfim, o Pedro Sobral foi um dos que levou esse nome para muita gente, e muita gente já conhece com essa nomenclatura, né? E aí surgiu também o lançador, o que significa, às vezes você tem teu produto e você vai, digamos assim, colocar para vender e ele está disponível todo dia. Isso aqui é um estilo de venda chamado venda perpétua. Mas tem outro estilo de venda do qual você pode, digamos assim, colocar escassez. Por exemplo, eu não quero que o meu produto seja vendido todo dia, eu quero que ele seja vendido em algumas ocasiões, em algumas situações. E aí, o lançamento ele é essencial para isso, tá bom? Uma vez que teve essa estrutura de venda chamada lançamento, também começou a ter profissionais que tiveram aí digamos assim, essa roupagem, esse estilo de ser um lançador, ou seja, aquele que conhece o passo a passo de como lançar um produto. Não é só colocar aqui da cabeça de maneira intuitiva. Então, eu tenho certeza, e eu já fui assim. Quando eu comecei a pensar em lançar, eu lancei do meu jeito, lancei aqui de como eu achava que era. E eu não tive resultados tão, digamos assim, significativos, algo diferente de quando você, de uma certa maneira, se atrela aí a algum lançador, aí sim você consegue ter resultados diferenciados, porque ele é uma estrutura bem profunda, tá, pessoal? Então, o que que o lançador ele faz? Ele é responsável por montar toda a estrutura de um lançamento, tá? Seja o pré, durante e o pós, tá? E seja o infoproduto, e lembrando, você pode aplicar também num produto físico, você pode também aplicar no serviço que você faça. Por exemplo, se você vende serviço de coaching, serviço de terapia, serviço de psicanalista, psicólogo, você também pode fazer. Ao passo que produto também, caso você venda aí, seja do mercado de dropshipping, caso você seja enfim, algum produto específico, você pode fazer. Só que aqui vem a adaptação, né? Por exemplo, o lançador ele vai montar a estrutura para você e você vai ter que se adequar à entrega, né? O infoproduto é mais fácil porque a pessoa passou o cartão, recebe login e senha da plataforma. Mas com o produto serviço, não. Você vai ter que verificar a tua hora, verificar se tem disponibilidade, verificar a logística, verificar a entrega, frete, essa coisa toda, equipe, né? Então você tem que se estruturar. É possível, Porto? É possível lançar tanto produto, serviço e infoproduto, beleza? Então, é para isso que o lançador serve. Primeiro de tudo, pessoal, é esse aqui, ó, que eu acho fundamental, é a parceria. O que significa essa parceria? Você vai ter ali uma pessoa que entende da jornada com você, ao seu lado ali, te dando motivação e, digamos assim, corrigindo a tua rota. Por quê? Seguinte, quando você faz um lançamento é muito louco, né? Porque você não ganha dinheiro logo ali de cara. Você vai preparar ali no mínimo uns 2 meses a 60 dias depois de abrir o carrinho, antes de abrir o carrinho. E dependendo do teu faturamento, você vai ficar numa ansiedade muito grande e vai começar a pensar assim, pô, será que vai dar certo isso aqui? Você vai começar a se questionar. Eu sei porque eu já passei por isso e eu acompanho também alguns lançamentos aqui de algumas pessoas, eles também passam por isso. Então, essa questão da parceria é interessante porque você vai ter aí um acompanhamento de alguém que já entende o processo, alguém que já viu o carrinho aberto, vender e viu a coisa funcionar, ao passo que você vai ter alguém que corrige ali o teu curso, né? Ou seja, você vai ter alguém que entende do caminho, tá? Porque o que que acontece às vezes? Quando você não tem um lançador, você acaba se apegando aí aos conselhos da família, dos amigos, quem tá próximo de você. E essa galera não entende nada de errado, tá? Mas é porque elas não entendem ali o processo de um lançamento. E aí elas, cara, quer saber? Não faz isso não, você tá se martirizando aí, desiste, vai vender teu produto aí de outro jeito.
E aí você acaba, de uma certa maneira, sendo influenciado, né? Vamos colocar assim. Então é importante você ter alguém, digamos assim, perito, especialista para te dar esse direcionamento no meio do caminho do seu lançamento, beleza? Esse aqui é o grande benefício que eu acho muito interessante, tá? Outro é velocidade e direção certa, exatamente. Todo lançador, pelo menos é assim que eu faço, tá? Eu entrego um planejamento do lançamento, seja o semente, que é o primeiro lançamento, seja o interno, que já passou, já vendeu, né? Então a gente está buscando ali outros níveis de faturamento. De qualquer forma, eu entrego ali o mapa, né? Você vai fazer isso, de tanto a tal dia, de tanto a tal dia você vai fazer isso aqui sou eu que vou fazer, isso aqui é a tua equipe que vai fazer, isso aqui vamos fazer juntos. Ou seja, toda semana praticamente tem alguma coisa a ser feita. Então, o que é interessante, né? Você realmente tem um mapa, tem um guia e você vai tanto na direção certa quanto a velocidade também, tá? Tem coisas que você vai precisar dar um foco maior, uma celeridade maior para fazer e outras nem tanto. Mas outro que é interessante, né? A estrutura do lançamento, tá? Quando a gente fala de lançamento, ele não necessariamente é somente ali postar, galera, inscrições abertas para o meu curso, primeiros 10 primeiros comprarem ganham X% de desconto. Não é só isso, tá, pessoal? Tem aquecimento da audiência, tem também antecipação, tem também o evento, né, o pré-lançamento. Existe uma etapa muito grande antes, que é uma construção de audiência para realmente aquecer, para a galera olhar assim e ver, pô, realmente, isso aqui vai ser interessante, isso aqui, o que ele está trazendo é diferente, vai dar aí um combustível muito maior aqui para o que eu estou precisando. Então, imagine o seguinte, vamos colocar aqui, você é um fisioterapeuta, né? Você vai fazer um lançamento. Então, ao invés de você pegar ali e só anunciar aqui teu produto, você pode fazer etapas antecipadas. E como é que a gente mede, né, esse interesse? Principalmente, não é só curtida não, tá? Mas principalmente a presença nas lives, tá? Se você faz um pré-lançamento e você percebe que, digamos assim, a Maria e o João estão aí, praticamente viram todas as tuas 3 aulas gratuitas, então o nível de interesse deles é muito grande. Talvez eles só não comprem por aspecto financeiro, ou eu só vejo isso daqui, tá? Mas interesse eles têm. E o que é interessante, né? O lançamento, além dele, digamos assim, tem pessoas que não vão comprar na hora, isso é normal, tá? Quem nunca, né, já recebeu uma oferta aqui na hora e, pô, agora eu não consigo porque eu tenho que falar com a minha esposa, com meu marido, o cartão não tá com limite, mas essa pessoa pode comprar depois, pode comprar no outro lançamento. Então, toda vez que você lança, nenhuma ação fica perdida, muito pelo contrário, é uma colheita a longo prazo. Terceiro, que tempo, exatamente. Por quê? Algumas coisas, dependendo do que você vai combinar aí com teu lançador, ele vai fazer. Então você foca naquilo que você é bom. Vou dar um exemplo aqui, mas eu já falei de fisioterapeuta, vou falar aqui, por exemplo, de nutrição, tá? O mercado aí, nicho de nutrição. Então, por exemplo, o que, que o lançador pode fazer? Ele pode fazer as copies, né? Ele pode fazer ali a configuração do e-mail, tá? Enquanto isso, a nutricionista expert, ela está focada em produzir o conteúdo, né? Algo mais técnico, porque é da praia dela. E talvez essa parte ali mais técnica do lançamento já fica com o lançador menos uma dor de cabeça, tá? E para quem como eu já falei, né? Para quem está lançando, é uma ansiedade muito louca, né? Tem muita coisa a ser feita. Então, quando você terceiriza e delega isso para alguém que entende do assunto, é muito bacana para você. Ou seja, você ganha tempo, né? Outro ponto que você ganha é o famoso tira dúvidas. É muito louco, né? Porque às vezes a gente acaba negligenciando os detalhes, tá? Em lançamento a gente não pode negligenciar os detalhes. Outro ponto que você ganha também com o lançador é análise, exatamente. Lembra que eu falei, ó, o lançamento ele tem um momento pré, ele tem um momento durante, ele tem um momento depois. Porto, a gente foca muito no pré e no durante, né? Porque a gente quer vender e tal. Eu sempre falo pra galera, tá? Toda vez que você vende, a tua missão não acabou. Muito pelo contrário, ela está só começando, porque você precisa fidelizar esse cliente, você precisa aprimorar as suas ações para trazer novos clientes no futuro próximo também. Aqui eu coloquei uma observação, tá? O que o lançador faz, né? O que necessariamente ele faz? É só o planejamento do lançamento? Nem sempre, tá? Ele faz isso, mas tem algumas coisas que você vai avaliar se o teu lançador faz ou não faz. Por exemplo, ó, ele pode fazer a construção e revisão da copy, se ele for um cara que entenda de copy, tá? Ele pode fazer a configuração do e-mail marketing, ou seja, os envios, programação, tráfego. Se ele for um lançador que entende de tráfego, ele pode também fazer a gestão de tráfego do lançamento. Ele pode ser o teu suporte. E como assim? O que é o suporte?
Por exemplo, você está fazendo a tua live aqui, e em lançamentos é interessante a gente, enfim, anotar e acompanhar quantas pessoas estão na live, quantas pessoas estão enganjando. Vamos apoio técnico e gravações e de vídeos, tá? Isso aqui é bem interessante também. Por exemplo, às vezes você vai pegar um expert que ele não tem essa experiência de gravar os criativos, né? Que é o criativo, gente, são os anúncios. Então, por exemplo, no lançamento você vai precisar disso também, que você vai precisar chamar pessoas que não te conhecem. Então, outra coisa é a análise de dados, tá? O lançador ele pode também oferecer esse serviço de analista de dados. Por exemplo, ele vai, ainda mais se ele tiver um cronograma muito longo com você, por exemplo, 6 meses, dá para fazer 2 a 3 lançamentos, ele vai analisar para você, olha, no primeiro lançamento deu 30 pessoas assistindo para a live, no segundo deu 70, e no terceiro deu 40. Então, olha só, né? Teve uma crescente, depois caiu. Ele vai te dizer por que caiu, quais são os fatores. E, por fim, né, o mais importante aqui, remuneração. Como é que eu pago um lançador, tá? Como é que eu vou contratar esse cara? Quanto que ele cobra? É muito caro? Ó, vou te falar aqui como o mercado está. Toda vez que você vai procurar um lançador, geralmente eles se intitulam como estrategista digital ou como lançador realmente, né? E aí ele vai chegar assim a depender do teu negócio, tá? E aqui é uma avaliação muito dele e você tem que entender essa avaliação, tá? Imagina assim, cenário A, você que quer ser lançado, você nunca lançou nada. Então concorda comigo que o risco de não vender é grande? É grande, porque você nunca lançou, a gente não validou o teu mercado, então ele vai te cobrar uma porcentagem do que vendeu alta, de 50% a 70%, e 30% fica com você. Poxa, eu criei tudo, vou ficar com 30%, vai. Ele vai te cobrar uma porcentagem muito maior. Mas por que ele vai te cobrar uma porcentagem muito maior? Porque o risco é muito grande, tá? Então, quanto maior o risco, mais ele vai cobrar de você. Então, esse é o cenário A. Cenário B, você já lançou, você já tem uma audiência, você já tem seguidores, você, quando posta alguma coisa, a galera enganja, né? Quando você faz as suas lives semanais, tem gente lá participando fielmente, tal, você tem lista. Aí o que que acontece? Ele está precisando de um lançador porque ele está sem tempo de fazer tudo, né? Aí ele vai te cobrar uma porcentagem menor. Esse é o cenário B. Cenário C. Lembra que eu falei que o lançador ele tem várias funções aqui, se ele souber fazer, tá, pessoal? Não é que ele seja obrigado a fazer, não. Tem gente que é lançador e não sabe fazer tráfego. Tranquilo, sem nenhum problema. Mas tem gente que sabe. Então você pode acertar aqui, olha, você vai fazer o planejamento do lançamento, você vai fazer o tráfego, você vai fazer aqui a configuração do e-mail, você vai fazer aqui o suporte. Aí pode cobrar, por exemplo, 10% por cada função. E outro ponto também é treinar o lançador. Você pode aí observar alguém, pagar um curso para alguém, isso é muito comum, tá? Às vezes tem muita gente lá no Fórmula que a galera paga para o outro fazer e aplicar em mim, digamos assim. Então, isso aqui funciona muito bem. Só que, logicamente, esse lançador ele não tem experiência, então ele vai te cobrar algo menor. Posso pagar remuneração fixa, por exemplo, uns R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês? Pode também, sem nenhum problema. Só que eu vejo que não é tão vantajoso para iniciantes, porque a gente não tem uma noção de quanto teu produto vai faturar. E tudo, pessoal, gira em torno de faturamento, tá? Não adianta você dizer, eu sei que vai vender, mas a gente nunca testou, a gente nunca validou. A gente tem que parar com aquela síndrome de achar que na minha cabeça está perfeito, mas a gente não validou, a gente não sabe se o público acha que o teu produto é perfeito, se a gente não sabe se o público entendeu o teu produto, então, também tem esse outro ponto, tá? A gente precisa primeiro avaliar, e o público que vai dizer, a audiência que vai dizer se teu produto está atendendo as necessidades dela ou não está atendendo, a gente vai corrigir isso daí. Galera, muito obrigado.